Os professores de escolas particulares de Belo Horizonte paralisam as atividades terça-feira, 13 de maio, e realizam a assembleia às 9 horas da manhã na Associação Médica Simprominas, Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Olá, está começando mais um Extra Classe. E no programa de hoje você fica sabendo um pouco mais sobre o 12º Consimpro, o Congresso do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. O evento vai reunir docentes de todo o estado, pesquisadores e especialistas nos dias 30 e 31 deste mês para discutir os desafios da educação. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é o presidente do Simprominas, Gilson Reis. Olá, Gilson, seja bem-vindo. É um prazer mais uma vez recebê-lo aqui em nosso programa. Obrigado, Nilson. Estamos aí. Gilson, qual é a importância desse evento para os professores da rede particular de ensino aqui em Minas Gerais? Nilson, o Congresso do Sindicato dos Professores, bem como de outras entidades sindicais, é o momento, vamos dizer, mais democrático e mais importante da entidade. Entidades com a representação do Simpro, com a história do Simpro, têm no Congresso um momento de reflexão, não só dos problemas que diz respeito às condições de trabalho, mas as questões relativas à educação, ao processo político no país. Então é um momento em que nós encontramos a categoria para debater temas importantes e ali nós aprofundamos a democracia da entidade sindical. Então é um momento sublime do Sindicato dos Professores. Certo. Agora, Gilson, vamos falar um pouco de alguns temas desse encontro. Um deles, está na programação, é o ensino superior e as transformações no mundo do trabalho. Gostaria que você nos falasse um pouco desse tema, enfim, quais são os principais desafios? Nilson, um tema relevante para nós na atualidade é dizer que a chamada fase de industrialização brasileira, de substituição de produtos importados no pós-guerra, que foi a base da industrialização brasileira, né, ela está superada pela história. O Brasil precisa construir uma nova indústria, precisa construir uma nova capacidade de produzir ciência e tecnologia aplicada a novos produtos, aplicada a novos materiais, as novas tecnologias para poder produzir não só para o consumo interno no Brasil, mas também para exportação. Então eu penso que a universidade, o ensino superior e o processo de desenvolvimento nacional, eles estão intimamente vinculados. Então não é possível a gente pensar o Brasil, o ensino superior e as condições históricas que vivemos hoje e as necessidades de dar um novo salto de qualidade na nossa industrialização, e isso diz respeito não só à questão do avanço da economia, mas também da sociedade, das condições sociais, né? Então eu penso que o ensino superior ele tem esse desafio na atualidade. E, infelizmente, o que nós estamos vendo é que o que está sendo aplicado, está sendo construído, fundamentalmente no ensino superior privado, na sua grande maioria, não é isso que o país precisa nessa atual quadra histórica em que ele vive. Tem havido uma expansão do ensino superior privado, é isso, né? Mas houve uma expansão, expansão muito grande, mas essa expansão não está carimbada naquilo que nós chamamos da universidade, que diz respeito a ensino, pesquisa e extensão. Então nós temos uma ampliação do número de vagas no ensino superior privado, mas é para formação sem a preocupação de pensar estrategicamente o país. Então, a grande parte das faculdades isoladas e dos cursos isolados são cursos que repassam conteúdos e não estão preocupados em construir ciência e tecnologia, né? Pensar o país. Então, é importante a expansão. Nós saímos em 2002 de 2 milhões de alunos aproximadamente para 7 milhões hoje, ou seja, 5 milhões a mais de alunos no ensino superior, mas eu penso que nós precisamos avançar no conceito de universidade. Mesmo universidade, nós podemos pensar assim, nos últimos 10 anos foram criadas 15 universidades públicas federais no Brasil e 171 campos de extensão. Então houve uma ampliação muito grande, mas não é suficiente ainda para os desafios colocados
para o Brasil e os brasileiros nesse próximo período histórico. Certo, Gilson. Agora, os desafios da educação infantil também serão debatidos nesse congresso, não é isso? Um outro tema importante é educação infantil. Nós vivemos uma sociedade também que mudou muito a forma dela se organizar. Normalmente, as crianças de classe média têm acesso à educação porque os seus pais podem eventualmente pagar a mensalidade e constituir essa relação, mas nós temos milhares de crianças no país. Só para você ter ideia, em Belo Horizonte nós temos 75 mil crianças que estão fora do ensino infantil. Enfim, isso cria transtornos e cria graves problemas sociais que nós estamos verificando nesse último período. Então, a educação infantil é um desafio da educação brasileira. Certo, Gilson. Eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos. O 12º Congresso dos Professores, que acontece neste mês de maio, vai trazer temas de interesse da categoria e da sociedade, como o Plano Nacional de Educação, o ensino de idiomas e a educação infantil. O Consimpro é um momento ideal de troca de experiências. Então, o professor que está em sala de aula, muitas vezes, ele não percebe uma série de questões que perpassam a educação. Então, quando a gente faz o Consimpro, há uma troca, a partir das palestras, de especialistas sobre o ensino médio, sobre o ensino superior, sobre a educação infantil, sobre, enfim, abrangendo todos os aspectos da educação, e é fundamental que os professores tenham essas informações para levar para suas escolas, para divulgar, para ampliar o conhecimento geral das questões que abrangem a educação em Minas e no Brasil. A discussão central do Consimpro será sobre a necessidade de regulamentar o ensino privado e as consequências trabalhistas sofridas pelos professores enquanto isso não acontece. A falta de regulamentação afeta a vida do professor diariamente, porque se não há leis que regulamentem a educação, as escolas fazem o que querem. A luta passa a ser diária por conta das convenções coletivas. Se já houver uma lei estabelecendo quais são os parâmetros para a educação, o professor vai sair muito mais valorizado do que ele é hoje. E isso facilita a vida tanto dos sindicatos quanto do próprio professor. Isso valoriza a educação, isso faz com que a educação tenha melhor qualidade. A falta de regulação da educação privada gera instabilidade no emprego, baixos salários, assédio moral e precarização das condições de trabalho, o que resulta na má qualidade da educação. Um dos pontos do Congresso que também merece destaque é o ensino à distância. O professor, ele precisa saber quais são os benefícios do ensino à distância e quais são os malefícios do ensino à distância. O que está correto no ensino à distância e o que não está correto. O que é qualidade e o que é precarização das condições de trabalho. Especialistas apontam que a criação de regras mais claras para o ensino privado é o caminho para o fim dos problemas na educação à distância. O ensino à distância na rede privada, ele precisa de ter mudanças e ele precisa urgentemente de ser regulamentado. Por quê? Porque a precarização, a flexibilização das condições de trabalho, ela está ocorrendo em larga escala porque o ensino à distância ainda não está regulamentado. A polêmica questão da aposentadoria é outro tema de debate no Consimpro. A desinformação sobre o assunto prejudica o trabalhador. A Previdência Social hoje é uma preocupação muito grande de todos os trabalhadores e dos professores principalmente. Então a gente vai tentar trazer alguma informação a respeito do sistema para os professores, o que tem acontecido, as perspectivas e a possibilidade de lutas com relação à melhoria dessa Previdência Social para o futuro. Essa é a intenção da nossa participação no Consimpro. Em muitos casos, a tranquilidade do professor não chega com a aposentadoria. Nesta hora, ele descobre o tamanho das suas perdas salariais ao longo do tempo. Hoje nós temos um sistema de previdência que é realmente fraco, se debate muito a questão se existe ou não déficit na Previdência Social, e essa questão vem reduzindo cada vez mais o ganho do aposentado. Então é sobre isso que o professor tem que ter conhecimento no início da carreira para se programar muito e discutir se vale a pena fazer uma previdência complementar ou não. Isso a gente vai tentar trazer algum ponto de esclarecimento também. E o importante é isso, é conhecer a Previdência Social para poder fazer uma programação lá para frente, para o futuro. O Consimpro acontece nos dias 30 e 31 de maio no Hotel Tauá, em Caeté. E as inscrições podem ser feitas pelo site consimpro.org.br.
A participação dos professores é muito importante para o sindicato. Agora, Gil, sua palestra de abertura desse evento é sobre os avanços e desafios da educação no período de pós-redemocratização. Gostaria que você falasse um pouco desse tema para a gente. Denilson, aquele período da história nós vivemos um processo de inflexão mundial e também aqui no Brasil. Qual que era o cenário mundial? Era a época do Banco Mundial, era a época do ataque aos direitos sociais na Europa, com Margaret Thatcher, nos Estados Unidos, com Ronald Reagan, e um ataque frontal ao chamado welfare state, o estado do bem-estar social. Na década de 80, né? Na década de 80. Então, nós estávamos ali na luta pela democratização no Brasil e no mundo vinha com muita força o chamado neoliberalismo. E o Banco Mundial, fundamentalmente, uma agência internacional do capital, fomentava ou discutia a necessidade da transformação da educação e da saúde em mercadoria. Então, nós avançávamos no processo de democratização e havia uma pressão internacional no sentido de transformar essa educação em mercadoria. Então, esse foi o conflito ali no final dos anos 80. A Constituinte de 88 foi importante porque nós conseguimos garantir a educação como um direito, mas já no governo Collor, um ano depois, o que vem como expressão da luta política é justamente a questão da privatização da educação. É o período da ampliação do setor privado em educação, no ensino superior, no ensino básico, e ali nós vamos ter um confronto permanente entre aquilo que é privado e aquilo que é público. E nós vivemos isso ainda hoje, né? Hoje nós vivemos uma fase avançada daquilo que se chamou mercantilização da educação, que é o que nós denominamos financiarização da educação. Então, nós tivemos retrocesso nesse campo, ou seja, da ideologia liberal naquilo que é direito consagrado na Constituição Federal Brasileira, e nós vamos agora repensar a educação para o próximo período. Eu penso que nós tivemos avanços importantes também. Como eu disse aqui, nesses últimos 10 anos, ampliação da Universidade Pública Brasileira, a universalização da educação fundamental, né? Hoje não existe nenhum aluno no ensino básico, no ensino fundamental, que seja fora da escola. É lógico que nós temos um outro desafio, que é melhorar essa qualidade dessa escola, né? Um outro grande desafio que nós precisamos é repensar a estrutura da escola. A escola hoje ela não é mais atrativa para os alunos, né? Uma escola que ela ficou no passado. Nós vamos repensar a escola do futuro, né? Com novas tecnologias, com espaço lúdico, espaço de lazer. Então, acho que nós temos alguns desafios que precisam ser colocados na ordem do dia. Penso que um tema fundamental no debate da educação é o financiamento. É um tema que diz respeito não só à reestruturação, mas também discutindo a valorização dos trabalhadores da educação. Nós temos perdido milhares de professores porque já não aguentam mais o nível de salário, as condições de trabalho. Então, é preciso repensar a profissão professor, a carreira professor, para que nós tenhamos as condições de alavancar a educação brasileira e colocá-la em outro patamar. Eu penso que esse final de década, até os anos 20, nós vamos ter que fazer muito esforço, muita luta, para colocar essa educação em outro patamar. Penso que a Conferência Nacional de Educação, ela aponta algumas questões importantes, inclusive vamos discutir o Sistema Nacional de Educação, financiamento, 10% do PIB, valorização dos trabalhadores de educação. Então, um conjunto de questões que avançaram, mas precisam continuar avançando para a gente chegar no novo patamar. Pois é, Gilson, essas questões estão dentro do Plano Nacional de Educação que está em tramitação no Congresso. Me parece que esse também é um grande desafio, né? Aprovar esse Plano Nacional de Educação, né? Infelizmente, nós estamos desde o ano passado com um plano na Câmara Federal, no Congresso Nacional, agora está indo para o Senado Federal. É um plano que ele foi discutido por 500 mil pessoas no Brasil ao longo do ano de 2012. Então, é um tema da maior importância. Há setores privados que tentam mudar o plano, alterar, para poder colocar os seus interesses acima do interesse do país e da educação. Então, nós temos feito um trabalho de acompanhamento do que está acontecendo no PNE e espero que a gente tenha até o final desse ano a aprovação do plano. E ali tem coisas importantes, como o Sistema Nacional de Educação, financiamento e um conjunto de questões que poderão alterar a qualidade de educação praticada em nosso país. Agora, Gilson, os professores da rede particular estão em campanha reivindicatória. Qual é a situação no momento? Me parece que é uma paralisação marcada, não é isso? O que nós estamos discutindo aqui ao longo desse programa, ele vai ao encontro do que nós estamos discutindo na nossa campanha salarial. A necessidade da valorização dos trabalhadores de educação, a questão do plano de carreira,
Hoje nós vivemos um trabalho extenuante, porque a jornada de trabalho é muito longa dos professores de educação. Hoje nós, além de dar aula exercida em sala de aula, nós praticamos outras funções derivativas da nossa aula, que não eram funções de professores, na área da administração escolar, na área de informação. Então, nós estamos discutindo, por exemplo, a necessidade de aumentar o tempo do extraclasse para 33%, que diz respeito, inclusive, ao piso nacional, que definiu essa forma de tempo de trabalho extra sala de aula. Estamos discutindo a necessidade da unificação do piso da educação infantil com a educação fundamental, o único piso da educação básica, infantil, fundamental e médio, porque me parece que cada vez mais as necessidades da educação vão colocando, não só do ponto de vista da formação, mas do trabalho, das relações, no mesmo patamar. Então, a nossa campanha salarial, ela é fruto de um debate que nós estamos travando ao longo dos anos e de uma necessidade de colocar a educação nesse patamar. E o que nós vivemos hoje, Edenilson, as escolas privadas vivendo um período de transição, porque hoje elas estão investindo em tecnologia, em estrutura, em equipamentos, em prédios, etc. Isso tudo às custas do trabalho do professor. Hoje as escolas têm um lucro muito grande, elas vêm crescendo, aumentando a mensalidade acima da inflação nos últimos anos. Então você tem uma lucratividade muito grande. Esse lucro, ao contrário de ser investido no profissional, é investido na estrutura da escola. Então nós estamos financiando com o nosso trabalho a expansão da escola, a exploração da educação privada e um lucro exorbitante praticado hoje pelo setor privado. E há uma assembleia com paralisação marcada para esta próxima terça-feira, não é isso? Nós estamos aí convocando os nossos professores, nossos colegas. Na próxima terça-feira, às 9 horas, nós estaremos fazendo uma assembleia com paralisação das aulas durante todo o dia do dia 13, porque é preciso que nós façamos uma reflexão do que está acontecendo, quais os caminhos que colocam a educação aqui em Minas Gerais, a situação do setor privado, a exploração do trabalho, o adoecimento da nossa profissão. Então, é um conjunto de questões que nós precisamos debater. Nós consideramos que a paralisação do dia 13 é um momento nosso, um momento do professor de pensar, de refletir e de construir perspectivas, né? Construir caminhos para a gente superar o atual estágio em que nós vivemos. Então, é parte da luta nossa, dos sindicatos professores, é parte da luta da sociedade brasileira para que a gente possa avançar numa educação de qualidade. Certo, Gilson Reis, agradeço a participação e, mais uma vez, a gentileza dessa entrevista aqui para Extra Classe. Obrigado, Denilson, e todos no dia 13 na nossa Assembleia. Muito obrigado. Ok, confira agora a agenda da semana. Os professores das escolas particulares de Belo Horizonte e região fazem assembleia com paralisação das aulas no dia 13 de maio, às 9 horas, na Associação Médica, Avenida João Pinheiro, 61, Centro, Belo Horizonte. Na assembleia, os professores vão definir os rumos da campanha reivindicatória de 2014. Durante todo o mês de maio, a UFMG organiza seminários sobre o tema dos viajantes naturalistas do século XIX ao século XXI. Cartografia, mineração, botânica, arqueologia, paleontologia e geologia em Minas Gerais. A iniciativa integra as atividades da 11ª Semana de Museus. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Os professores de escolas particulares de Belo Horizonte paralisam as atividades terça-feira, 13 de maio, e realizam a assembleia às 9 horas da manhã na Associação Médica, Simprominas, Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais. Em 1989, este homem ficou parado para lutar pelos seus direitos. E como ele, muitas trabalhadoras lutaram por igualdade de direitos. Porque às vezes ficar parado é a única maneira de seguir adiante. Hoje, toda mulher tem seus direitos trabalhistas garantidos.
Por isso, a greve é um direito fundamental que deve ser respeitado. Uma campanha, Ministério Público do Trabalho.